Imagine um império perfeito, sem corrupção, sem desperdício, sem preguiça. Cada cidadão executa suas tarefas com maestria absoluta, como se cada ação fosse uma obra de arte. Agora, visualize que toda essa estrutura impecável depende da existência de um único ser. Uma entidade tão essencial que, sem ela, tudo ruiria. Esse império é real e está mais próximo do que você imagina. As formigas formam uma das sociedades mais organizadas do planeta. Não há discursos políticos, rebeliões ou falhas na hierarquia. Mas todo esse equilíbrio gira em torno de uma única figura, e a formiga rainha. A única capaz de gerar vida e manter a colônia viva. Agora, reflita no que aconteceria se essa rainha desaparecesse. O império desmoronaria ou haveria um plano secreto para garantir sua sobrevivência? Hoje, no canal Sr. X, vamos explorar o caos oculto que se instala quando a soberana do formigueiro deixa de existir. Como as operárias reagem? Existe uma alternativa para evitar a extinção? E no fim, você perceberá que essa história tem mais a ver com o mundo humano do que parece. Já deixa o like e vem com a gente. O dia começa como sempre dentro do formigueiro. O solo úmido mantém os túneis firmes, enquanto as operárias seguem em um fluxo incessante, carregando folhas, sementes e restos de insetos. Exploradoras percorrem trajetos conhecidos e traçam novos caminhos. Tudo parece funcionar com precisão absoluta, como se um mecanismo invisível regulasse cada movimento. Mas há algo fora do normal. No início, ninguém percebe. As patrulhas continuam vigilantes, as operárias alimentam as larvas, os túneis seguem em expansão. Mas, aos poucos, uma ausência imperceptível começa a se tornar evidente. Um detalhe que não pode ser visto, apenas sentido. O ar parece diferente. Há um vazio na atmosfera química do formigueiro. As formigas não enxergam como nós, mas seu mundo é regido por sinais invisíveis. Elas se comunicam por meio de odores, antenas e rastros químicos. Quando essa rede de mensagens falha, a colônia perde sua bússola. E, pouco a pouco, esse colapso começa a se espalhar. Algumas operárias diminuem o ritmo, hesitam ao entrar nos túneis, parecem confusas. Pequenos erros começam a surgir em um sistema que sempre foi perfeito. As larvas recebem menos cuidados. Os soldados tornam-se menos atentos às ameaças. O formigueiro parece menos vivo. O que está acontecendo? Na natureza, fraquezas não são perdoadas. A queda de uma colônia pode ocorrer por diversos fatores, invasões, predadores, mudanças climáticas que causam fome. Mas algumas ameaças surgem de dentro. Doenças podem se espalhar sem serem notadas, parasitas podem manipular o comportamento das operárias, levando a sociedade ao colapso silencioso. No entanto, há uma causa ainda mais devastadora. No coração do formigueiro, onde a vida pulsa mais forte, algo está errado. A fonte da existência da colônia está silenciosa. A única formiga insubstituível não está mais lá. A rainha morreu. A morte da rainha não causa um colapso imediato. Nos primeiros dias, a rotina segue inalterada. Túneis continuam a ser escavados, alimento é coletado, tudo parece normal. Mas, gradualmente, algo invisível começa a corroer a estrutura da sociedade. Imagine uma cidade onde o abastecimento de água foi interrompido. No começo, as torneiras ainda funcionam. Mas, sem reposição, tudo começa a secar. Esse é o efeito da ausência da rainha. Sem ela, não há novos ovos. E sem ovos, a população diminui. No início, ninguém percebe. As operárias continuam seu trabalho como automatos programados para uma única função. Mas, conforme os dias passam, algumas deixam de retornar. A vida útil de uma operária é curta, e semanas, talvez alguns meses. Com o tempo, há cada vez menos delas. A colônia está se esgotando, e não há substitutas para as que caem. Enquanto o número de formigas diminui, um segundo problema surge. A ordem social começa a se desfazer. A rainha não era apenas a matriz do formigueiro, e ela era o elo que mantinha todas as operárias unidas através de um sofisticado sistema químico.
Seu corpo emitia feromônios que regulavam as funções da colônia. Sem esse controle, o que antes parecia uma máquina perfeita começa a falhar. Em algumas espécies, operárias tentam assumir um papel reprodutivo. Seus corpos, antes programados para servir, começam a desenvolver órgãos reprodutivos rudimentares. Mas há um problema fatal: sem a regulação da rainha, esses ovos só geram machos estéreis. E um macho estéril não constrói impérios. Ele não coleta comida, não protege o formigueiro, não cuida das larvas. Em vez de fortalecer a colônia, esses novos indivíduos aceleram sua queda. A escassez se instala de forma sutil. Primeiro, as operárias mais velhas morrem sem serem substituídas. Depois, as missões de coleta se tornam mais arriscadas. Com menos soldados para defender os recursos, predadores e colônias rivais percebem a fraqueza. Pequenos ataques se tornam frequentes. Formigas invasoras começam a sondar os túneis, explorando a desordem para roubar suprimentos. Se comparássemos esse cenário com uma metrópole humana, seria como um apagão generalizado. Semáforos deixam de funcionar, supermercados não recebem mais comida, o trânsito vira um caos. A fome se espalha. A insegurança cresce. O mesmo acontece dentro do formigueiro. Nos dias seguintes, a falta de recursos acelera o colapso. Sem feromônios de comando, algumas operárias entram em estado de confusão. Algumas abandonam suas funções, outras vagam sem rumo. Sem liderança, cada uma age por conta própria. Algumas espécies, como as formigas de veludo, simplesmente se dispersam. O formigueiro deixa de fazer sentido. Elas tentam se juntar a outras colônias, mas são rejeitadas. Para essas formigas desgarradas, a morte é inevitável. O tempo passa. Túneis começam a desmoronar. O formigueiro, que já foi um império sólido, torna-se um labirinto de ruínas. Algumas operárias ainda tentam manter as funções básicas, mas já não há esperança. O fim não chega com um estrondo. Não há batalhas épicas, nem predadores sedentos por destruição. O fim vem como uma lâmpada se apagando. Lentamente. Uma cidade que desaparece em silêncio. Um império outrora grandioso, agora apenas um monte de terra esquecida. Mas, no mundo selvagem, espaços vazios não ficam desocupados por muito tempo. Algo se aproxima. Algo que sente o cheiro da fraqueza. O que acontece com cidades abandonadas? A natureza as retoma. As ruas racham, os prédios são engolidos pela vegetação. O mesmo ocorre com um formigueiro sem rainha. Eventualmente, outras formigas invadem os túneis, saqueiam os suprimentos e eliminam as poucas sobreviventes. Às vezes, uma colônia se extingue por falta de recursos. Outras, é absorvida por um império maior e mais forte. Assim funciona a natureza: se você não pode continuar, alguém tomará seu lugar. Mas será que existe uma saída? Algumas espécies desenvolveram estratégias para evitar esse fim. Em certos casos raros, uma operária pode assumir o lugar da rainha e começar a botar ovos. Outras colônias criam ramificações genéticas que garantem sua sobrevivência mesmo após a morte da matriarca. Mas esses são fenômenos raros. Para a maioria das formigas, a morte da rainha é o fim. O império desmorona. A natureza segue seu curso. Agora, pare e pense: e se isso acontecesse com a humanidade? E se, de repente, uma peça-chave de nossa sociedade desaparecesse? Um líder essencial, uma tecnologia vital, um recurso insubstituível? Seríamos capazes de nos reerguer ou cairíamos no mesmo destino das formigas? Humanos criam alternativas, diversificam habilidades e constroem novas formas de viver. Mas, no fundo, dependemos de estruturas invisíveis que sustentam nosso mundo. Nenhum império dura para sempre. Tudo é transitório. Tudo precisa de continuidade. Então, da próxima vez que olhar para um formigueiro, lembre-se: você pode estar vendo um império no auge ou um reino prestes a desaparecer.